Gostaria de chamar então o economista Marcelo Barros, do blog Educação de Bolso, também aqui do Pernambuco.com. Ele vai falar sobre como se planejar frente a um panorama de instabilidade financeira. Bom dia a todos e a todas. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, de a gente estar aqui conversando sobre finanças pessoais, saudar o Diário de Pernambuco, os diários associados, a Isabelle Gaioso, a Cláudia Santos, a Bruna Siqueira e a grande repórter da economia Tatiana, por aí, né? E agradecer ao convite, e agradecer também aos colegas que vão fazer a apresentação. E eu fiquei com a incumbência de iniciar, abrir os trabalhos, para a gente começar a conversar sobre a questão de lições de bolso. Então, pessoal, eu fiz uma apresentação para a gente conversar sobre esse tema, principalmente a questão de como se planejar frente a um panorama de instabilidade financeira. A primeira pergunta é: que instabilidade financeira é essa? Tá? Então eu vou falar um pouquinho desse momento que a gente está vivendo hoje na economia, que é um momento meio complicado, turbulento, que é uma crise que está acontecendo internacional. É uma crise que ela começa em 2008, 2007, 2008, nos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. Houve uma bolha, os preços do mercado imobiliário nos Estados Unidos cresceram muito e essa bolha estourou e contaminou então toda a economia americana e isso transbordou para a economia do mundo inteiro. Então, a crise de 2008 nos Estados Unidos, ela chega aqui no Brasil em 2009 e o governo federal, então, adota algumas políticas para poder estimular a economia. Tá? Que políticas foram essas? Redução de taxa de juros e redução de IPI, tá? Imposto Produto Industrializado. Hoje, 2011, essa crise de 2008 nos Estados Unidos, ela contamina o mundo inteiro. Ela começa a melhorar, os Estados Unidos começam a dar sinais de melhora em 2010. Só que em 2011, uma outra crise, que na verdade ela é decorrente da crise dos Estados Unidos, ela explode, que é a crise da Europa. Então vocês devem estar acompanhando a situação na Europa, uma situação muito complicada, principalmente países como a Grécia, como Portugal, como a Espanha, como a Itália, países que estão com uma taxa de desemprego, no caso da Espanha, a taxa de desemprego está superior a 25%, então um quarto da população está desempregada. Tá? Então é uma crise muito séria e é uma crise que ela tem origem no gasto público descontrolado e no aumento da dívida pública, ou seja, os governos da Europa, de alguns países, não fizeram o dever de casa, então continuaram a gastar mais do que podiam e para financiar esse aumento de gasto se endividaram, tá? Lançaram títulos. Então o mercado começou a desconfiar se esses países eles teriam condição de honrar o pagamento dessa dívida. E isso gerou uma incerteza sobre o futuro. Então, essa coisa de incerteza, pessoal, é muito, muito grave e muito complicado, porque o empresário, quando ele vai fazer um investimento, ele tem que olhar o futuro. Se ele tem dúvidas sobre o que vai acontecer no futuro, o que é que ele faz? Ele vai reduzir o investimento, ou vai adiar decisão de novas fábricas, de novos investimentos. Então, essa incerteza sobre o futuro, ela, na Europa, está contaminando o mundo e isso está tendo um impacto sobre a economia mundial. Então, o problema hoje na Europa é uma crise que começou no setor público,
no setor público e contaminou, então, o setor real, o setor produtivo, os consumidores, a população e os empresários. Essa instabilidade financeira, ela dá um panorama, né, para que nós, brasileiros, temos que nos posicionar. Então, como é o nosso dia a dia, né? Agora vamos falar um pouquinho aí do nosso dia a dia de finanças pessoais. A gente tem uma família e uma série de despesas, né? Então você tem ali telefone, internet, luz, água, escola, seguro do carro, combustível. Uma vez Tatiana fez uma reportagem sobre o automóvel, né, Tatiana, que era uma criança que custava aí em torno de R$10 mil por ano, né? Então é um ativo muito caro, um automóvel. E essa família, diante de tantas contas, ela tem que se planejar, tá? Então, nós temos dentro do orçamento familiar uma coisa bem simples, que são 3 situações, tá? Isso aqui é uma coisa trivial, mas que tem uma implicação interessante. Você tem uma situação onde a renda da família ela é exatamente igual, ou praticamente igual ao gasto que a família executa ao longo do mês. Então você tem uma situação de equilíbrio. Você tem uma situação, uma carinha bem triste ali, onde as pessoas, as famílias, gastam mais do que recebem de renda. E uma situação, quando a carinha está bem contente, que é a questão do superávit, ou seja, quando os gastos familiares da família, eles são menores do que a renda. Então, nessa conversa que a gente vai ter agora, eu vou falar bem dessa situação aqui e os meus colegas, eles vão falar muito mais sobre essa situação, que é aquela situação quando sobra um dinheirinho, tá? E aí vocês vão ter a oportunidade, o Luiz vai falar na parte de poupança, de renda fixa, os demais palestrantes vão falar sobre o mercado de renda variável, ações, previdência privada e a previdência pública. Então, os demais palestrantes eles vão falar nessa situação. E eu fiquei com osso, né? Eu fiquei com para te falar logo. Tá? Bruna colocou essa incumbência de eu falar sobre essa carinha triste ali. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue transformar aquela carinha ali para ela rir. Então vejam, qual é a questão, pessoal? Então você tem uma família que gasta, né, ao longo do mês, cartão de crédito, cheque especial, etc, etc. E no final do mês, ao final do mês, o gasto é maior do que o salário, a renda familiar. Então, a situação de déficit. O que é que isso vai gerar? Não tem outra escapatória aqui não, tá? Se a família ela tem gastos maiores do que a renda, então necessariamente ela vai se endividar, tá? E aí, uma pesquisa feita recentemente pelo IBGE constatou um fato muito preocupante. É que 68% das famílias brasileiras gastam mais do que ganham. Ou seja, 68% das famílias brasileiras estão com aquela carinha triste, ou seja, estão com déficit orçamentário. Gastam mais do que tem de renda. O outro lado da história é a questão do superávit. Quando a pessoa consegue ter uma renda, um salário maior do que o gasto, então a pessoa vai gerar um superávit que vai ser uma poupança, a formação de patrimônio, que os colegas aqui vão conversar melhor com vocês. Então, tanto para a questão do déficit, né, e a questão do endividamento, quanto para a questão do superávit, você tem que ter um planejamento financeiro. Então, a gente vai conversar como tentar contornar essa questão do déficit, do endividamento, e os colegas vão falar, através do planejamento financeiro, qual é a melhor alternativa hoje para colocar aquele dinheirinho que sobrou ao final do mês. É ação, são ações, é a poupança, é a previdência privada, é o mercado de títulos de renda fixa, enfim. Então, para ambas as situações, nós temos que ter o planejamento financeiro. Bom, a primeira pergunta, o primeiro desafio que nós, famílias, nós aqui estamos aqui, nós temos que nos fazer, por que é tão difícil manter o equilíbrio financeiro? Por que
hoje, 68% das famílias brasileiras gastam mais do que recebem. Tá? Bom, nós temos algumas situações que a gente estuda, que é uma situação espontânea, ou seja, onde a pessoa, a família é culpada. Consumo por impulso, passei no shopping novo, vou lá no shopping novo, vejo lá uma vitrine muito bonita, vejo aquela roupa que não preciso, mas compro. Consumo por impulso. Descontrole e fundo emocional. Também isso aí tem uma coisa meio complicada de a gente conversar, de falar, mas pessoas que sentem um impulso muito grande de comprar, tá? Isso é uma questão que não é o economista que vai cuidar, deveria ser o médico para cuidar. E a falta de planejamento. A geladeira quebrou, eu preciso comprar outra e eu não tenho dinheiro. E aí eu, sem planejamento, vou ter que comprar uma geladeira e vou me endividar. Então, são situações onde a pessoa que tem o livre-arbítrio vai ter que decidir o que fazer. Só que também existem situações imprevistas para você não conseguir manter o equilíbrio financeiro, tá? Então, a pessoa que perde o emprego, por exemplo, de repente a renda da pessoa ela vai ficar a zero, ou então vai cair a metade, se você tem a esposa e o marido trabalhando. Então, o desemprego é uma situação que pode levar a um desequilíbrio financeiro. Você tem uma questão de doença, um acidente em família, o divórcio e separação é muito caro. Certa vez uma pessoa, eu li uma reportagem muito interessante falando sobre a questão do divórcio e separação. Fora a questão efetiva, lógico, existe um custo altíssimo para isso, tá? E geralmente é uma redução de renda. E a morte, né? Imagine uma família que depende de uma única fonte de renda e de repente aquela pessoa morre. Então, há uma tendência a haver um desequilíbrio financeiro, a não ser que a família tenha uma poupança para poder lidar com essa situação. Então, essas situações imprevistas, são imprevistas, a gente não pode prever, mas a gente pode ter uma reserva, ter uma poupança, para, se acontecer essas situações, a gente não cair na questão do desequilíbrio financeiro. Mas a gente vai conversar mais sobre a questão espontânea, que é aquela que nós temos o livre-arbítrio para poder a gente fazer o nosso controle. Então, pessoal, essas figuras aqui representam muito o que o Brasil vive atualmente, tá? Então, a gente vive atualmente uma onda consumista que nunca antes na história desse país se viu. Isso daqui é uma cena clássica que a gente vê quando a gente vai em qualquer shopping, qualquer loja. É o povo desesperadamente comprando bens durados. Eletrodoméstico, né? A televisão de LED, LCD. Então é uma farra, é uma coisa impressionante. Então o mercado de bens de consumo durável é extremamente aquecido. A gente tem um mercado de automobilístico, isso daí eu não preciso nem falar. Todo mundo para chegar aqui pegou uma situação bem tranquila, não tinha carro na rua, né? Todo mundo chegou bem tranquilo. Enfim, é uma explosão de automóveis sendo vendidos e as pessoas comprando. Eu estava conversando com um colega ali dizendo que o pedreiro dele comprou o primeiro carro em 72 meses. Super contente, beleza. Aí, esse momento aí. O setor de construção civil, tá? Setor de construção civil bombando. Eu me perdi aqui quando eu estava vindo, eu terminei entrando numa rua, fiquei impressionado com a quantidade de casas sendo demolidas aqui próximo para construir prédios. É impressionante. E um outro setor também extremamente aquecido é o setor de lazer, que eu estou sintetizando aqui com a parte de transporte aéreo, né? Hoje que a gente chega no aeroporto, nunca eu vejo um avião vazio, a gente nunca tem uma tranquilidade, é sempre muita gente. Então, essas 4 imagens representam a situação brasileira hoje. É todo mundo comprando, é um consumismo exacerbado. E aí a gente vai explicar, discutir um pouquinho por que está acontecendo, né? Por que o povo está tudo louco para comprar.
Vejam, a gente tem alguns fatores que explicam essa abundância de consumo. A gente tem um mercado de trabalho aquecido, a taxa de desemprego ela está a mais baixa da história, tá? Então você tem um mercado muito aquecido, você tem renda alta, a renda proveniente do trabalho ela vem crescendo, apresentando taxas crescentes. Existe toda uma rede de proteção social que foi estabelecida pelo governo, como Bolsa Família, etc, etc. Isso também gera renda para as pessoas comprarem. E a facilidade de crédito. Uma coisa impressionante hoje é a facilidade de crédito. Eu queria perguntar aqui, nesse auditório, quem não tem cartão de crédito. Alguém? Temos ali uma pessoa, 2 pessoas. Isso no universo de 130 pessoas. 2 pessoas apenas não têm cartão de crédito. Vocês têm uma ideia, pessoal? Há 20 anos atrás, aproximadamente, a taxa de cartão de crédito era um cartão de crédito para cada 10 brasileiros. Um cartão de crédito para cada 10 brasileiros. Sabe quanto é hoje? 2 cartões de crédito por pessoa. Por pessoa. Então, essa sala daqui representa bem isso. Bom, então, esses 4 fatores, eles explicam a questão de você ter essa explosão de consumo. Então, fatos positivos. Agora, o que é que isso está gerando? Alto endividamento das famílias e inadimplência crescente. Deixa eu ficar ali olhando ali o relógio. Vamos ver. Bom, só para a gente ter uma ideia, pessoal, essa linha azul é a taxa de desemprego medida pelo IBGE. Então a gente observa que de 2003 começou a curva de desemprego a cair. Hoje, o último dado é de setembro de 2012. A taxa está 5,4%. Né? Só para comparar, a Espanha está com 25% de desemprego. E a linha vermelha aqui é o rendimento médio real. Então, o que é que a gente observa? Que o rendimento médio real do trabalhador está subindo e o desemprego caindo. Tá? Ótima notícia. O outro lado da história é a questão do crédito. Tá? É a questão do crédito. Então, a gente tem hoje, pessoal, as operações de crédito superiores a R$1.000, qual é o estoque dessa dívida? Né? O estoque total da dívida é de 2.115 bilhões de reais. Isso representa um crescimento de 19,4% quando eu comparo os últimos 12 meses. Tá? Pessoas jurídicas, empresas, é o que devem mais, isso é positivo, porque significa investimento, 1.171, crescimento em torno de 15%. E a pessoa física, nós, pessoas físicas, nós, consumidores, nós devemos 944 bilhões de reais. Isso representa um aumento de 25% nos últimos 12 meses. 25%. É uma taxa exuberante. Não, Luiz? É exuberante. Pernambuco, pessoal, como é que estamos nós? Aqui é mais pernambucanos. Quanto é que nós estamos devendo? 61 bilhões, representa um aumento de 22,5% em relação aos últimos 12 meses. Estou pegando 12 meses comparando com os 12 meses anteriores. As pessoas jurídicas, 38 bi, crescimento de 18%. E nós, consumidores, pessoas físicas, quanto é que nós estamos devendo? 23 bilhões de reais, é um saldo da dívida das pessoas físicas. Crescimento de 31%. Vejam que Pernambuco está mais aquecido do que o resto do país. Enquanto que aqui cresceu 25%, aqui cresceu 31%. Bom, com tudo isso, emprego, renda e crédito, o que é que as pessoas fazem? É natural que as pessoas consumam. Então aqui, pessoal, está a evolução do consumo das famílias. Isso aí é o dado do IBGE, trimestral, né, pelas contas nacionais. E a gente percebe que 2000 até 2004 houve uma certa estabilidade, que a partir de 2004 o povo gostou, aprendeu e está comprando, então o consumo está crescendo aí numa velocidade impressionante. No primeiro semestre de 2012, nós brasileiros, nós já consumimos 1.333 bilhões de reais. Agora, o que chama atenção nessa história toda é o seguinte. Eu peguei esse dado porque ele é um dado mensal. Eu não posso comparar com
com o anterior, porque o outro dado é trimestral. A linha azul é o volume de vendas do comércio varejista, tá? Aqueles picozinhos aqui que a gente está observando é final de ano, tá? São as compras natalinas, aí tá esses picos. A linha vermelha é a inadimplência do consumidor. Então o que é que a gente observa? Que no período de 2000, mais ou menos, de 2001, 2003, 2004, havia uma certa estabilidade. A partir de 2004 começou um crescimento no volume de vendas. E a inadimplência, ela cresceu, mas ela cresceu relativamente pouco. Só que agora, pessoal, a partir de 2011, o que é que a gente observa? As vendas do comércio continuam a crescer, tá? Mas a inadimplência, ela descolou, ou seja, ela está crescendo numa proporção maior do que o volume de vendas. Significa que tem mais famílias que não estão conseguindo honrar o pagamento e então estão entrando na lista suja, estão entrando na lista de inadimplência. Vê claramente que a linha vermelha está descolada aí. Bom, essa questão do momento que a gente está vivenciando hoje, cadê o relógio? Esse momento que a gente está vivenciando hoje, pessoal, ele é um momento que você tem muito emprego, você tem salários mais altos, crédito facilitado e um movimento muito grande de consumo, tá? Está gerando endividamento e os dados revelam que a inadimplência está começando a subir. Foi feita uma pesquisa recentemente pela Serasa e se perguntou por que você está inadimplente. Logicamente, se perguntou às pessoas que estão inadimplentes. Quase 50% das pessoas disseram descontrole das despesas. Ou seja, gastei mais, muito mais do que eu podia. E aqui você tem o impacto do cartão de crédito. Porque o cartão de crédito ele é um instrumento muito bom e traiçoeiro ao mesmo tempo. Que você vai gastando, não controla, e daí no final do mês, quando chega a fatura, você cai de costa, tá? Então, quase 50% é falta de planejamento financeiro, descontrole. 17% é aquela história de emprestar o nome, né? Fulano está ficha suja, então eu vou comprar o crediário no meu nome e fulano vai me pagar todo mês. E aí fulano não paga. E aí quem é que está com o nomezinho lá? O meu. Então, fique inadimplente. 13% atraso salarial e 9% de desemprego. Então vejam, pessoal, que boa parte das pessoas que estão inadimplentes, a grande maioria, não é uma questão que a pessoa não controla, que é o desemprego, mas são questões que a própria pessoa deve controlar. Falta de planejamento, ok? Então, emprego, crédito fácil e renda, nós vivemos hoje uma onda consumista. O Brasil passa por uma onda consumista com o risco de superendividamento dos consumidores. Porque vejam, óbvio, se endividar, pessoal, uma família se endividar para comprar um imóvel, para comprar um automóvel, é normal, isso faz parte, é uma regra do sistema econômico. Mas o que está acontecendo no Brasil é um excesso, é uma onda muito grande, com o risco das pessoas, das famílias ficarem super endividadas e você ter um risco de um calote enorme, tá? E aí eu peguei duas fotos emblemáticas, né? Aquela primeira foto dali foi a inauguração de um shopping recente, né? As portas sendo abertas e parecia... Eu fiquei impressionado, até comentei com a Bruna sobre essa foto aí. Eu fiquei impressionado com essa foto. Vejam a cara do povo, pessoal. O povo estava ávido para comprar, querendo entrar. E essa foto daqui é uma outra empresa muito famosa, a primeira loja, né, das Casas Bahia. Também, isso aqui é o povo esperando abrir, ó, as portas. Aqui já tem uma televisão, o povo já estava com a televisão comprada. Então vejam, essas duas fotos aqui, eu não estou colocando, é a foto recente, um mês atrás, aqui em Recife, tá? Então vejam, a gente está vivendo hoje uma onda consumista e é óbvio que a população brasileira durante muito tempo não teve acesso a crédito, não podia comprar. Lógico, se a situação melhora, estabilidade econômica, crescimento da renda, facilidade de crédito, o que é que o povo vai fazer? Vai atender às suas necessidades e seus desejos.
comprar geladeira nova, televisão, celular, computador, isso é salutar, isso é saudável. A publicidade, logicamente, o marketing, nós temos empresas muito boas que instigam o consumidor a comprar, né? Então aquele sapato ali está fora de moda, vamos comprar um novo, eu nem preciso, mas vou comprar. A cor da moda, enfim. O marketing trabalha muito bem esse gerenciamento. E você também tem um estímulo do governo, porque o governo reduziu muitas taxas, você tem uma política de desoneração do IPI, de automóvel, de construção civil, linha branca, então o próprio governo também está estimulando. O lado bom da história é que esse consumo ele está gerando crescimento econômico. A despeito da gente ter uma taxa de crescimento, o PIB está crescendo muito baixo o ano passado e esse ano, mas o consumo das famílias, esse é o que está segurando a onda aqui. O outro lado da história é o seguinte, é o que nos cabe, é o descontrole orçamentário, tá? Então, para poder tudo isso daqui ser suportado, as pessoas perdem um pouco a razão econômica e aí começam a comprar, caindo no super endividamento. Então, pessoal, quais são os sinais de perigo financeiro? Eu espero que ninguém se reconheça aqui nesses tópicos, né? Mas, quais são os sinais? Pagar somente o mínimo estipulado pelo cartão de crédito, aquela fatura mínima, pagamento mínimo, né? O chamado crédito rotativo, é o primeiro sinal. Pagar as contas em atraso, de forma constante. Óbvio, você atrasar um mês ou outro, mas de forma rotineira, pagar suas contas é preocupante. Emitir cheque pré-datado e não conseguir cumprir no vencimento. Cheque pré-datado é uma coisa que está caindo um pouco em desuso, mas ainda é muito forte. Utilizar o limite do cheque especial ou do empréstimo consignado como um valor adicional ao salário. Não. Aquilo ali, pessoal, são para situações excepcionais. Elas não podem ser utilizadas como complemento salarial. E efetuar compra somente utilizando cartão de crédito. Acabou o dinheiro, só vou utilizar o cartão de crédito. Só que no final do mês eu tenho que pagar a conta. Então, isso aí são sinais de perigo financeiro. Sinais para poder acender a luz amarela. Bom, pessoal, o que é que eu quero... o meu tempo já está acabando, porque a Bruna está implacavelmente ali. Eu queria conversar com vocês nessa parte final aqui da nossa conversa. É o seguinte, algumas dicas para as pessoas, as famílias que estão, infelizmente, naquele grupo que eu falei, de super endividados. Então, primeira coisa, pessoal, básico, é fazer um orçamento. É impressionante a quantidade de pessoas que eu converso. Quanto é o seu gasto por mês? Eu pergunto, quanto é o seu gasto? Não sei. Não sabe? Não sei. Então, é uma coisa básica, né, mas que muitas e muitas famílias não fazem. Tem um orçamento, tá? Anotar todos os gastos em detalhes, tanto os gastos mais fáceis, que é conta de água, conta de luz, conta de celular, aluguéis. Isso é mais fácil, mas também os chamados gastos invisíveis. O cafezinho, a pizza, a saidinha, o shopping, aquelas despesas invisíveis que a gente não anota e que no final do mês pode fazer a diferença. Avaliar o total da dívida. Quanto você gasta por mês? Não sei. Qual é a sua dívida no cartão de crédito ou no cheque especial? Não sei. Tá ruim? Tá ruim. Tem que saber, pessoal. Tem que avaliar qual é o total da dívida e quanto é que você está pagando em taxa de juros. Bom, depois disso, ajustes correntes. Reunir a família, tá? Isso tem que ser uma decisão colegiada e decidir onde a gente vai fazer o enxugamento. Tem que fazer um enxugamento. A situação de desequilíbrio, onde o gasto é maior do que a renda, exige sacrifícios. Não tem saída mágica, não existe. A não ser que ganhe na loteria, né? Da Caixa, por exemplo. Mas, como isso é muito raro de acontecer, então o pessoal tem que ter sacrifício. Tem que ter sempre um objetivo definido que motive a família. Ó, a gente vai se ajustar, a gente vai diminuir nosso endividamento porque a gente quer comprar uma casa nova, a gente quer comprar um automóvel. Então, tem que ter um objetivo. E avaliar a possibilidade de uma renda complementar. Tentar pegar um trabalho extra, enfim, de alguma forma tentar aumentar a renda.
Fazer o orçamento, primeiro ponto. Segundo, ajustes correntes. Com isso você vai conseguir resolver o problema de você estar gastando mais do que você recebe no mês. Depois, renegociar as dívidas, porque eu tenho um passivo grande que eu tenho que renegociar. Avaliar a possibilidade de trocar dívidas caras, cartão de crédito e cheque especial. Fujam, porque a taxa de juros é muito alta. Então, optar por uma linha de crédito mais barata, como, por exemplo, o crédito consignado, ok? Então, é fundamental renegociar as dívidas analisando qual é a taxa de juros e prazo de pagamento, para poder você ajustar o seu orçamento. Quarto ponto, disciplina e persistência. Não cair nas tentações do consumo, não cair nas tentações da publicidade, não cair na tentação de comprar coisas que não é necessário naquele momento. Quinto objetivo, sair da categoria devedor para entrar na categoria poupador. Então, se as famílias, as pessoas que estão aqui, estão nos assistindo pela internet, se encaixam nesse perfil, as pessoas podem fazer esse planejamento, disciplina e persistência. E qual é o objetivo? Sair desse grupo de devedor para entrar em poupador. E aí, mais uma vez, eu digo, pessoal, é duro, exige sim sacrifício, mas não tem outra saída, tá? Mas, no momento que você entra nesse grupo aqui do poupador, aí você começa a sorrir. E aí vocês vão ter a oportunidade de ter alternativas de investir aquele dinheiro que sobrou, que é justamente o que os colegas vão falar adiante. Ok? Finalmente, cadê meu tempo? Terminando mesmo, pronto. Então, ótimo, cheguei no fim. Vejam, pessoal, então, o resumo daqui é o seguinte: nós temos um cenário de crise internacional, existe um constrangimento externo, uma crise internacional que está tendo impacto na economia brasileira. Isso é fato, é fato. A gente tem uma situação de emprego e renda em alta. As pessoas estão observando que o emprego está bom, o mercado de trabalho, e que o salário está em alta. A fartura de crédito é outra característica da economia brasileira hoje. A onda consumista é fato, há uma onda consumista. E o quarto ponto é que nós estamos passando por um endividamento exagerado das famílias. Hoje, o percentual de endividamento das famílias já chega a 45% do PIB. É um valor muito alto, tá? O risco é que esse endividamento excessivo se torne inadimplência, tá? Um calote generalizado que vai gerar um problema mais sério para a economia. A engrenagem da economia, ela está baseada nesses pilares, tá? Cabe a nós, famílias, nos proteger como planejamento financeiro. Não tem outra saída, pessoal. É duro, é uma coisa que gera desconforto, porque você vai ter que cortar despesa, você vai ter que fazer um ajuste orçamentário, mas não existe outra saída. Não existe saída mágica, tá? Então, o mercado brasileiro, a economia brasileira, ela passa por um momento que está sofrendo essa consequência da crise internacional, mas o consumidor brasileiro tem que ser mais precavido, tá? Para evitar uma situação de inadimplência, e aí uma situação muito constrangedora para aquela família. Ok? Então, pessoal, era isso que eu queria dizer. Eu acho que eu cumpri meu tempo à risca, né? Para não me alongar mais. E agradeço aí a atenção de vocês. E a gente agora passa para perguntas. Vamos lá? 10 minutinhos, então. De perguntas. Teremos 2 perguntas nesse momento agora. Depois a gente vai abrir para mais perguntas na próxima rodada. Alguém se habilita? Alguém tem alguma pergunta? Vamos começar. Não fico constrangido. Eu sei que eu falei muita coisa ruim, né? Só um minuto. Agora sim. Deixa eu levar o microfone aqui. Por conta da transmissão. Bom dia, me chamo Humberto. Parabéns pela
mensagem deixada. A pergunta, então, que foi bem clara a palestra, é saber sobre o material, se o senhor vai disponibilizar ele. A pergunta é... Certo. Não, com certeza, né? A gente vai disponibilizar aí o material para vocês, sem dúvida. É bom, pessoal, acho que esse evento, eu nem agradeci a Caixa também, né? Mas eu acho que é importante um banco, né, justamente com um meio de comunicação, porque na verdade esse encontro é um serviço de utilidade pública, eu acho. As pessoas têm que saber, têm que entender um pouco mais, e tem que ser numa linguagem assim, como nós vamos fazer, uma linguagem simples, direta, sem muita... evitar o economês, né, que é muito chato, para poder as pessoas entenderem, assimilarem e pôr em prática. O objetivo é esse, é pôr em prática, ok? Bem, quero parabenizar a sua palestra, foi bem proveitosa. Fiquei em dúvida aqui com relação, nós sabemos que está existindo hoje um aumento muito grande no mercado imobiliário na nossa região, ou no Brasil todo. Tem a ver, há alguma ligação com relação à crise dos Estados Unidos em 2008 com a realidade de imóveis hoje aqui no Brasil, vamos dizer? Pode ser feita alguma ligação? Como é seu nome? Airon. Bom, veja, essa pergunta é uma pergunta que geralmente quando a gente está explanando sobre cenários econômicos, enfim, é uma preocupação, tá? Mas aí a gente teria que marcar uma outra palestra, um outro seminário para a gente conversar sobre o mercado imobiliário. Sem dúvida, pessoal, a gente está passando por um momento de explosão imobiliária no Brasil. E como é que qual o termômetro disso? São os preços. Existe um índice chamado índice FIPZAP, que infelizmente ou felizmente é o único índice que nós temos que mede os imóveis anunciados, tá? Ele é um termômetro, tá? E a gente observa que Recife, por exemplo, foi a cidade onde os preços mais cresceram. Rio de Janeiro, enfim. Então a gente está passando por um momento onde há, sim, logicamente, uma demanda reprimida, existe uma demanda reprimida por habitação, mas que os preços eles estão subindo de forma exagerada. Não é que a gente vai ter uma bolha imobiliária como houve nos Estados Unidos, até porque o mercado imobiliário no Brasil é muito diferente. A regulamentação, a própria Caixa Econômica, ela tem um controle muito diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma história de... Já está de novo com o reloginho. Os Estados Unidos tinha uma história de você securitizar, você poder dar de garantia um outro imóvel, o crédito. Era uma história meio confusa, que aqui no Brasil não é possível isso. Então eu acho que a gente está vivenciando um momento que os preços dos imóveis subiram muito. É possível que haja uma estabilidade e é possível sim que mais adiante o mercado vai ter que se acomodar. Porque a renda, eu mostrei que a renda subiu, mas não na proporção de preço de imóveis. Não na proporção. Tá? Então o que está movendo o mercado hoje é o crédito, óbvio. E quando a gente faz um crédito imobiliário, o pessoal da Caixa sabe bem disso, a gente está comprometendo para comprar um automóvel em 72 meses, como o pedreiro. Mas são 20 anos, 25 anos. Então é um mercado, é um crédito de longo prazo. E exige um planejamento redobrado. Okay? Vamos para uma última pergunta então, para a gente encerrar essa fase. Bom dia, meu nome é Jonas. Eu estou preocupado com o cenário do próximo ano. O governo vai continuar assim, com esse crédito, né, redução de taxa de juros. Qual é o cenário que você prevê para o próximo ano? Ok, Jonas. Uma das funções do economista, né, Luiz, é ter uma bola de cristal para tentar adivinhar o futuro. É isso que geralmente as pessoas demandam da gente. Há alguns indicativos, alguns indicadores, né, que o ano que vem a gente está tendo uma situação de taxa de juros muito baixa, a taxa Selic, que é a taxa de referência do mercado brasileiro, de 7,25% ao ano, a mais baixa da história. Mas, por outro lado, a gente vê também o seguinte, que toda aquela foto que eu mostrei da explosão de consumo está pressionando a inflação, principalmente serviços, que são os bens não comercializáveis. Você não tem como importar serviço. Então, se a inflação ela começa a subir,
os sinais são que a curva da inflação está subindo, é possível que no próximo ano o Banco Central tenha que adotar uma política ativa, ou seja, começar a aumentar a taxa de juros. Tá? Então, é possível que no próximo ano a gente tenha um cenário um pouco diferente do que a gente está vivenciando hoje. A taxa de juros ela começa a subir, só que os efeitos dessa taxa de juros tão baixa, elas vão, porque existe uma coisa chamada variável defasada, uma defasagem de tempo. Quando o Banco Central reduz a taxa de juros até chegar na ponta, a gente está começando a vivenciar melhores de indicadores na indústria, enfim. Mas o próximo ano, a variável-chave que vocês têm que avaliar é a inflação. A política macroeconômica do governo vai para onde a inflação for. Se a inflação se mantiver bem comportada, é possível que esse período de baixa de taxas mais baixas se prolongue. Se a inflação começar a subir de forma mais acelerada, é possível que o governo tenha que mudar e aí vai começar a ter que aumentar a taxa de juros e tirar também os estímulos tributários, como as reduções do IPI. Então é um cenário. Outro detalhe também, Jonas, é a questão da influência da crise da Europa. E como é que a Europa vai se comportar? A crise da Europa, eu falei para vocês, é uma crise muito séria, não é uma coisa de fácil solução, não, vou resolver em meses, são anos. Então, dependendo da dinâmica da crise internacional e da inflação brasileira, a gente vai ter uma mudança mais drástica da macroeconomia brasileira no próximo ano, com um aumento da taxa de juros. Okay? Bom, vamos encerrar então essa fase de perguntas. Eu gostaria de agradecer ao economista Marcelo Barros, e o Marcelo vai participar de um chat agora na internet. Então, quem estiver acompanhando esse seminário pelo site diariodepernambuco.com.br também pode participar fazendo perguntas, não é isso? Obrigada. Obrigado.